Nesta edição do seu Paracatu Rural, USDA evolui estoques americanos e mundiais de milho. Com isso, o mercado tem pouco fôlego para evoluir. No mercado brasileiro, boas chuvas chegaram às regiões produtoras e amenizam a crise. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e também em podcast. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Pode também, se quiser, cadastrar seu e-mail em nosso site paracaturural.com para receber as notificações. Lá você encontra outras notícias do agronegócio e também a variação do dólar em tempo real. Sou Francis de Oliveira e volto já já com as notícias do milho. Fique aí. Mercado Agrícola. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Paracatu Rural. Eu sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. De acordo com o consultor Vlamir Brandalize, o USDA evolui os estoques americanos e mundiais do milho. Com isso, o mercado tem pouco fôlego para evoluir. O clima melhora na Europa e também a China está plantando muito bem. No mercado interno, as boas chuvas chegaram às regiões produtoras e então amenizam a crise, mas a safrinha já tem grandes perdas. Com relação ao mercado de milho, temos aí os dados do USDA apontando aí também um quadro ajustado, mas um quadro menos ajustado que a soja, em função de que depois de 3 anos agora nós vamos ter evolução dos estoques, nós vamos ter estoques maiores, tanto os americanos como os mundiais, e com isso o mercado aparentemente já com um fôlego pequeno para evoluir mais lá. O milho que evoluiu muito, praticamente dobrou de valor aí nesse último ano, saiu de $3,40 por bushel no ano passado para a casa dos $7 e até acima nesse ano aí, o milho valendo valores iguais ao trigo no mercado internacional. Com isso, o crescimento das projeções de safra, onde mostra a projeção da safra americana que está sendo plantada em ritmo acelerado, 380,8 milhões de toneladas, com potencial de avançar mais ainda. Se o clima for muito favorável, a safra americana pode bater as portas das 400 milhões de toneladas, e com isso o estoque inicial, o estoque desse ano, que é o final, seria que está projetado em 31,9 milhões de toneladas, agora o USDA aponta o estoque da nova safra em 38,3 milhões de toneladas. No quadro mundial, o USDA aponta o milho com a produção de praticamente 1,190 bilhão de toneladas para um consumo de pouco mais de 1,181 bilhão de toneladas. E dessa forma, os estoques saem de 283,5 para 292,3 milhões de toneladas, ou seja, os estoques leve crescimento mundial também. É por isso que a gente aponta aí que aparentemente o mercado, seguindo essa lógica de safra sem problemas, caminha para uma acomodação e provavelmente talvez uma leve queda nos indicativos à frente. Para o Brasil, o USDA aponta a safra atual em 102 milhões de toneladas e já projeta a nova safra Brasil 2021-22 com 118 milhões de toneladas. Brasil crescendo, Argentina projetada em 47 milhões nesse ano, com 51 de 2022. E aí os principais países exportadores do mundo, temos a Ucrânia de 30,3 milhões desse ano para 37,5 milhões de toneladas nessa nova safra que está no plantio acelerado lá na Ucrânia. Clima melhorou na Ucrânia, chuvas regulares, agora está plantando bem. Na Rússia também clima voltou a ser normal, favorecendo o plantio. 13,9 milhões de toneladas que colheu no ano passado, agora o USDA aponta 14,9 milhões de toneladas. Com relação à África do Sul, 17 milhões de toneladas é a projeção da safra. Na China, clima melhorou, o clima vinha bastante ruim para o milho na China, agora as chuvas voltaram, o plantio agora todo vapor, já plantaram mais de metade da safra, o produtor vai correr com o plantio para fechar o plantio ainda em maio, e a projeção do USDA é 268 milhões de toneladas e projeta importação de 26 milhões de toneladas, e com isso um consumo de 294 milhões de toneladas, e a China crescendo no consumo, produção de etanol, produção de DDG, consumo de ração, tudo avançando na China. Esse é fator positivo aí para o mercado internacional, que tem bons fundamentos aí para os próximos anos para o milho, em função do avanço forte da China, que começou a ser grande importadora nesse ano, já se tornando maior importadora. A projeção é fechar esse ano com 26 milhões de toneladas importadas, superando muito os demais importadores, como o México, que deve ficar em 17, 18 milhões de toneladas, Japão perto de 16 milhões de toneladas, a Coreia com 12, 13 milhões de toneladas. Essas projeções dos principais importadores, mas a demanda de milho segue crescente e provavelmente possa até bater a marca aí de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas já em 2022. Então, o mercado do milho aí segue bons fundamentos, mas no momento o que vai
vai pressionar o mercado vai ser a condição de plantio e desenvolvimento das lavouras nos Estados Unidos, que agora o clima dá sinais de melhora e plantio acelerado dentro do período ideal nos campos americanos. No Brasil, poucos negócios, continua ainda na expectativa de que venha a safrinha. Chuvas boas aí ocorreram aí no Paraná, partes do sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, chegando aí nessa semana e amenizando a crise aí. Mas as perdas são grandes, provavelmente a safrinha não deva aí passar muito de 75 milhões de toneladas. A Conab divulgou a sua estimativa ontem a 79,8 milhões de toneladas. E ela reduziu frente às 82,6 milhões que estavam sendo projetados em abril. Então essas são as projeções da Conab, da safra, e a safra total apontada pela Conab é de 106,4 milhões de toneladas de milho, frente a 109 milhões de toneladas apontadas no mês passado. Então, Conab reduziu a estimativa. Mesmo assim, tem um grande volume de milho, porque o consumo interno serão 72 milhões de toneladas no lado da Conab, mais 35 de exportação. Isso dá um total aí de 107 milhões de toneladas. Então, a safra com importações atende o quadro e não vai faltar milho. É isso que a Conab está mostrando aí no seu relatório desse mês. E os negócios seguem pontuais aí, segue sem novidades nas indústrias, entre 100 e 105 reais no sul e sudeste, segue mantido as cotações e boa procura de milho, pouca pressão de venda. É assim que segue o mercado do milho do momento e os olhos voltados para a safrinha, que dentro de 2-3 semanas começam as primeiras colheitas aí no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Acompanhe mais conteúdo do agronegócio, notícias técnicas, notícias do agronegócio, notícias do mercado em nosso YouTube, Facebook, Instagram ou no nosso podcast. Pesquise por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito, depois também pode compartilhar aí nas suas redes sociais. O Paracatu Rural também tem site, paracaturural.com, e lá você pode cadastrar o seu e-mail, receber as notificações, também pode acessar as outras notícias e ainda verificar a variação do dólar em tempo real durante o dia. Paracatu Rural é apresentado de segunda a sábado, 7h45 da manhã, ao vivo, pela Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Você ouve pelo rádio se estiver próximo a Paracatu, se não pode sintonizar em um aplicativo como, por exemplo, Rádiosnet, buscando aí pela Rádio Boa Vista FM. O Paracatu Rural também está na TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau, Deus te abençoe. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.